provar, nada deu certo do jeito que eu queria. Às vezes, as editoras podem pedir para você mandar uma parte daquilo que você já traduziu. Eu estava usando esse teclado aqui, né? Que é o... O bicampeão, como mais corretamente dizemos, temos ali o Pedro Moreira. Tudo bom? Vamos a mais um vlog de sábado a sábado. Eu vou colocar o óculos porque você tá me atrapalhando. Hoje é sábado, estamos aqui na Feira do Livro de Lisboa. Vou dar uma olhada nos livros, nas promoções e tudo. Ver se eu compro alguma coisa. Espero não comprar muitas coisas, mas vamos dar uma olhadinha em como tá a feira. Bem engraçado. Vamos de ver livros que eu comprei. Não liguem pra cama sem lençol, porque a gente colocou os lençóis pra lavar hoje, né? A sacola, pra começar. Compro livros mesmo sem ter tempo para ler. Mas a minha cara é impossível. Primeiro que eu comprei esse da Annie Ernaux, que é A Mulher Suspensa. Eu tô faz um tempo procurando um livro dela que eu queria ler. Só que eu não sei porque eu não conseguia achar os livros de ficção direito na Amazon, sabe? E aí chegando lá na Feira do Livro tinha essa editora que chama Livros do Brasil, que eu achava que era com tradução brasileira quando eu vi na hora, né? Agora eu vendo aqui eu vejo que não é a tradução portuguesa, mas também tanto faz. A tradução desse aqui foi feita por Maria Etelvina Santos. Aí o outro é esse aqui, da Matilde Campilho, que é um livro de poesias. Esse aqui quem pegou foi o Vi, porque é uma poetisa que ele segue no Instagram, que ele gosta. Ele segue no Instagram de pessoas que declamam as poesias dela. E aí ele achou lá, a gente achou por um acaso, na Tinta da China, e aí ele quis pegar o livro, um livro de poesias e tal. Aí eu peguei Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago, e a caligrafia da capa é da autoria da escritora Dulce Maria Cardoso. Essa série de livros, os livros do Saramago, eles sempre têm caligrafias de pessoas importantes, né? Autores e compositores e tal importantes. A do Ensaio sobre a Cegueira, que eu já li, se eu não me engano, era do Chico Buarque. E tem essa coisa legal assim na capa, na edição, tanto aqui em Portugal, pela editora Porto, quanto no Brasil pela, se não me engano, é a Companhia das Letras. Aí o outro foi esse da Agostina Bessa Luiz, que chama Sibila, que tem um prefácio do Gonçalo M. Tavares, que é um autor português. A editora é Relógio d'Água. Esse, que é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, que tem prefácio do Caetano Veloso. Eu já li Filho de Mil Homens, né, do Walter Hugo Mãe, e eu gostei muito.
Então agora eu resolvi que eu queria ler outro livro dele. E o A Máquina de Fazer Espanhóis, eu acho que é um dos que eu conheço que é mais famoso, assim, então eu decidi que eu ia ler esse também. E aí, por fim, esse aqui, quem achou foi o Vi também, a gente tava lá vendo os livros. Aí ele pegou esse aqui pra ver, porque tava lá, Edgar Allan Poe, O Corvo. Só que aí ele falou, Carol, vem cá. Aí eu falei, oi. Aí ele falou, olha aqui quem traduziu. Aí tá, traduções de Fernando Pessoa e Machado de Assis. Então aí eu abri pra ver, a gente abriu pra ver, e tava aqui, ó, tem uma parte que é tradução Fernando Pessoa, aí tem o poema original, né, e aí tem aqui tradução Machado de Assis. Que preciosidade, sabe? Eu olhei e falei, gente, eu não acredito. Meus pais traduziram esse livro, meus pais, meu pai português e meu pai brasileiro, entendeu? Como assim? Aí a gente pegou, obviamente, né? E aí eu quero ler pra tentar fazer uma comparação, né, das traduções e tal, porque o Corvo, ele tem aquela coisa muito característica da palavra nevermore, sendo repetida várias e várias vezes, e em cada vez ela tem um sentido diferente. Então isso pro tradutor é tipo... E aí eu quero ver como que eles resolveram isso tudo, né? Eu quero dar uma olhada na tradução do Pessoa e na tradução do Machado de Assis, e quem sabe eu faço um vídeo. With pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got. Bom domingo, gente. Estou aqui colocando os morangos para lavar, que a gente comprou anteontem, mas eu ainda não tinha lavado. E hoje eu ia correr, eu ia num run club com uma amiga, mas eu uso esse produto aqui para lavar frutas e vegetais, que eu achei uma vez no mercado. E aí você coloca uma tampica assim na água, e aí você coloca as frutas e vegetais para lavar. Que ele é tipo uma água sanitária, né, basicamente. Mas enfim, eu não sou muito de run club, eu quase sempre prefiro correr sozinha, mas mudei o ângulo, deu mais jogo. Mas a minha amiga tinha falado desse run club, que era só pra mulheres, né? Ia ser uma corridinha, era um eventinho, assim, que ia ser uma corridinha de 5 quilômetros, café, essas coisas assim. Aí a gente ia, só que a gente também vai no show hoje, né, de tarde. Minha amiga também foi no show ontem. E aí ela não vai, e aí eu também não vou sozinha no run club. Então, eu poderia ir correr agora, mas eu não vou amanhã, que aí vira o mês de junho. Agora eu vou terminar o que eu tô fazendo aqui, guardar as roupas, que a gente tirou as roupas do varal ontem e eu ainda não guardei as minhas. O Vi precisa guardar as deles também. Deixar os moranguitos aqui lavando e depois eu sentar no sofá e ler. Eu vi fazer outra coisa. Eu tô igual aquele meme do eu fazendo tudo menos terminar o livro que eu preciso terminar. Mas por quê? É verão, né? Então isso quer dizer que essas coisas aqui não vão ter espaço no meu guarda-roupa por um bom tempo, porque está quente, sabe? Assim como alguns desses moletomzinhos, algumas coisas assim. Nem todos os moletons, porque tem dia que faz mais frio, mas tem dia que segura com os moletons mais leves. Então os mais pesadinhos eu posso jogar agora na minha mala e deixar lá. Então é isso que eu vou fazer, guardar as roupas de inverno para ter mais espaço para as roupas de verão e eu poder discernir uma da outra ali no guarda-roupa, porque às vezes eu nem sei que colocar, não que eu tenha, né, tipo, eu tenho essa cômoda, uma cômodazinha aqui e um pouco do guarda-roupa só, né, mas às vezes eu não consigo achar alguma coisa porque tá no meio das roupas de inverno, então vamos guardar.
magrelo tocando coisa. Aumenta mais? É só um? Olha, tem um tio aqui. Talvez se seu amor faz essa viagem. Meu sonho feliz era chegar em Jacareí no mar. Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover. Eu sou homem, você é o que quiser. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal. Bom dia, gente, tudo bom? Estou guardando aqui a louça, vou ajeitar um pouquinho as coisas aqui para começar a trabalhar. Ontem eu fui no show, o Koala, que tem no Brasil também, né, que tem, se eu não me engano, em São Paulo, tem aqui também em Lisboa. E aí eu fui com as minhas amigas e teve show da Marina Sena, do João Gomes, e aí depois o Lulu Santos, que é basicamente música da minha, sei lá, eu falo da minha infância, da minha adolescência, mas também infância da adolescência, acho que é da minha mãe, adolescência da minha mãe, provavelmente. Mas, né, enfim, Lulu Santos, que foi muito legal também o show. Na quinta, sexta, surgiu também mais um projeto, que era um projeto que eu meio que tava esperando, mas não e tal, e aí veio. E aí agora eu preciso reorganizar tudo pra ver como que eu vou agora me dedicar a cada uma das traduções que eu tô, pra poder cumprir os prazos. Hoje eu fui fazer aquela teleconsulta, né, que a médica atrasou pra caramba, quase meia hora, mas não tem problema, fiz a consulta porque eu tô sentindo muito cansaço quando eu corro e eu tenho a desconfiança de que seja deficiência de ferro. Então eu quero fazer alguns exames de sangue, essas coisas e tudo, né. E aí eu fiz a teleconsulta, trabalhei em 2 traduções hoje, as 2 fantasias, uma que eu acabo amanhã, a outra que eu tenho que enviar uma parcial dia 1º de julho, depois o resto no meio de julho. A parcial, o que que é? Às vezes, as editoras podem pedir para você mandar uma parte daquilo que você já traduziu para poder começar a preparação, né? Para mandar para a pessoa que faz a preparação para ir adiantando, porque aí eles não tem que esperar chegar o livro inteiro na mão deles para poder mandar para preparação. Só que aí o que acontece do ponto de vista do tradutor? Às vezes você está traduzindo uma coisa no começo do livro que quando você chega lá pro final, acaba que muda alguma coisa ou tem alguma surpresinha. Tem um livro que eu traduzi que é Casa, Beijo ou Mata, que tem um plot twist que chega lá pra metade pro final do livro. E eu já tinha mandado metade, né? E aí, quando chegou nesse plot twist, eu corrigi tudo e mandei com a orientação pro preparador. Olha, na parte 1 tem que mudar e tal coisa, porque precisa adequar a linguagem para esse plot twist. Mas pode acontecer isso aí, você tem que avisar a editora para eles poderem avisar o preparador e tudo. Mas a maioria das vezes, assim, acaba que é tudo muito conversável e tal, então não tem problema. Mas eu postei um vídeo no Instagram e TikTok e também aqui no Shorts, falando da música do Lulu Santos, dos anglicismos na música do Lulu Santos, porque
Depois que você repara, você não deixa mais de reparar, é muito legal. Eu amanhã tenho um show da Doja Cat. Tô torcendo pra minha roupa. Eu tinha comprado uma roupa na H&M que não chegou. Torcendo pra chegar hoje lá na loja que eu mando entregar daqueles pontos de recolha. E aí, torcendo pra chegar hoje pra eu poder ir lá pegar amanhã. Senão eu vou com uma outra roupa também, não tem problema. Mas é isso. Gente, vocês bem que me perdoem se esse vlog tiver pulandinho as coisas, que hoje, essa semana eu tô meio maluca. Hoje tem show da Doja Cat, né? A ideia era trabalhar até a hora do almoço, mas acabei trabalhando tipo o quê? 5h30, 6 horas, mais ou menos. E aí eu fui buscar agora, tinha recebido notificação de umas coisas que eu tinha comprado que chegaram. E aí eu fui buscar as coisas que eu comprei, então agora eu vou mostrar, né? Eu comprei esse óleo finalizador que é da... Ai, eu não sei qual é a marca, gente. Gota Dourada. Eu também comprei este outro óleo, que é da Weed Care, que é a minha marca favorita de coisas pro cabelo. É esse óleo aqui que chama Blindando a Juba. E aí, o que mais? O meu queridinho, minha paixão, meu creme, que já está acabando. E eu não deixo ele acabar, porque ele é o melhor finalizador pro meu cabelo. Melhor, de longe. Que é o Encrespando a Juba, da Weed Care também. É esse aqui. Encrespando a Juba. Esse é o que eu uso pra finalizar, junto com o mousse. E aí a outra encomenda que eu tinha feito, que chegou também, e aí eu fui buscar, lá vem ela morder plástico. Lá vem ela morder plástico. Óleos d'água, da Conceição Evaristo, que eu não tinha aqui em casa ainda, então eu resolvi comprar. E eu comprei o Patinco. Porque eu tô enrolando há muito tempo pra ler esse livro, eu tenho ele no Kindle. Só que eu ando meio de bode do Kindle, porque o meu tá travando, tá começando a, sei lá, dar sinais que ele quer ir de arrasta, então eu tô com um pouco de preguiça dele. Então eu não tenho lido tanto em Kindle. Eu ainda não decidi qual desses eu vou pôr, como que eu vou montar. Eu vou pesquisar ainda aqui mais alguns outfits, mas qual que é o esquema dessa turnê da Doja Cat? Ela é meio anos 80, né? Ela falou... se vocês forem nos meus shows, com roupa dos anos 80, uma silly funny, né? Aí eu peguei essa meia, que tem lacinho. Vamos ver se eu vou usar isso. Se eu for usar, eu vou usar com esse lacinho aqui. Oi! E essa meia que eu acabei de ver que não era da cor que eu queria, mas que pode servir. É mais clara, pra... meia tipo arrastão mais clara, ou a meia tipo arrastão, essa aqui, então, que ainda bem que eu peguei também, que é a mais escura. Agora eu vou pesquisar roupas, porque eu tinha pensado numa roupa, eu tinha comprado a roupa, porque era uma roupa que depois eu vou usar para outros shows, porque tá chegando a temporada de show festival. Comprei na H&M, não chegou, era pra chegar hoje. Vai ficar pra outras vezes e agora eu vou aqui pesquisar o que eu vou fazer. Eu falei, vou mostrar, vou montar aqui o look, fui provar, nada deu certo do jeito que eu queria. A meia que eu comprei até que deu certo, a branca, só que eu não gostei da roupa junto, então desisti. Aí fui, nessa não foi, coloquei a mesma calça que eu fui pra ir ver o Michael Jackson, que é prata, é meio anos 80, que é o tema, assim, então está válido. E é isso, vamos lá. Bom dia, gente. Boa quarta. Tô muito feliz que eu fui ontem no show da Doja. Fui sozinha. Foi incrível. Eu comprei Golden Circle, porque eu prefiro sempre Golden Circle pra ficar mais perto, tudo, porque eu sou, né, minúscula, então... E a Doja, ela é uma artista, assim, pra mim, eu ouvia muito durante a época da pandemia, né?
ali 2019, 2020, quando eu ainda nem estava trabalhando com tradução, né? Eu comecei lá para setembro de 2020, que foi quando eu recebi minha primeira proposta de tradução. Eu estava finalizando o mestrado, escrevendo a minha dissertação, mas ainda numa dificuldade absurda de escrever. E aí depois, vivendo o famoso momento pandemia, né, e tudo. E foi na época da pandemia que eu baixei... Não, foi antes da pandemia, 2019. Eu baixei o TikTok, né? Muitas músicas que viralizavam lá eram da Doja. E aí, tipo, 2019, 2020, 2021, tinha muito dela lá. E aí eu comecei a ouvir muito dela e gostar muito das músicas dela. Porque eu tava muito ruim mentalmente, estávamos todos, né? Pandemia. Mas eu tava muito ruim também por causa de mestrado, porque eu tinha acabado de mudar da Irlanda pra cá. E aí eu não tava trabalhando, né? Eu tava trabalhando assim... Eu tava fazendo freelas de redação pro Brasil. Naquela época eu tava escrevendo para blog de medicina, eu tava escrevendo para blog de cabelo, blog da Ienza. Eu tava escrevendo Perodicas, dando dicas de morar em Portugal, mas eu não gosto de falar desses assuntos. E aí eu tava nesses freelas, nessas coisas, porque eu tava fazendo minha dissertação e eu queria tentar na tradução e tudo. Só que eu tava, tipo, meio triste, assim, né? Uma época que eu tava muito triste. E o TikTok era uma coisa que me alegrava muito. Eu ficava, nossa, esse aplicativo é tão divertido, blá, blá, blá. E a Doja era essa pessoa também, né? Musicalmente. Então eu gostava muito das músicas dela, me animavam de alguma forma. E aí aí depois passei por toda essa fase, virei tradutora, blá, blá, blá. Só que eu continuei ouvindo muito ela. E aí ontem eu fui no show e, tipo, é incrível. Eu amei. Comecei a trabalhar. E hoje eu vou fazer exercício em casa. Era pra eu correr, mas eu vou fazer exercício em casa, porque eu tô com preguiça de sair pra correr. Então eu vou correr amanhã, porque domingo eu tenho uma corrida. Then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Decidi quanto tempo de cada tradução eu vou fazer hoje. Temos que colocar datas para organizar umas coisas da editora Pormenor. Verificar como buscar o meu kit de corrida de domingo, que eu até agora não recebi nenhum e-mail falando a respeito disso, e aí às vezes pode ser que esteja no site deles e eles não tenham mandado e-mail mesmo. Eu fui até o supermercado, e aí eu não sou muito do doce, né? Não costumo ser tanto do doce. Mas quando eu tô irritada eu gosto de doce. E aí eu comprei uma passatempo, uma barra de chocolate, e esses dois aqui, que eu amo. Cookie da Milka e esse outro aqui que eu amo também. Que vai durar um tempão, porque eu não como tudo isso, mas precisei comprar. Coloquei roupa de correr pra ver se me dá ânimo pra ir correr depois, porque hoje é o Global Running Day, ou sei lá o que, o Strava falou lá. E eu não tô a fim de fazer exercício em casa, então pensei, vou correr. Queria falar de ânimo, porque... se tem uma coisa que tá me faltando essa semana, é ânimo, gente. O que eu quero dizer com está me faltando ânimo? Fiz bastante coisa, né, essa semana, assim, tenho trabalhado bastante meu ritmo, sempre, bastante meu ritmo, né, nem grande coisa a mais, nem grande coisa a menos. Mas sempre que eu termino uma tradução, eu fico meio tipo, preguiça de fazer alguma coisa no dia seguinte. E aí eu fico me culpando se eu não faço nada. Então é aquele eterno sentimento de culpa que as pessoas têm, mas que com freelancers ainda pior, porque é aquela coisa, tipo, não tem um chefe cobrando você. Você tem que fazer seus horários do seu jeito e tudo mais e entregar aquele trabalho naquele período. E uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é que, assim, as pessoas sempre
Quando falam de, tipo, por exemplo, de academia ou de fazer alguma coisa assim, falam, você tem que fazer mesmo sem vontade. Eu concordo com algumas coisas, por exemplo, eu acho que se eu for fazer academia só quando eu tiver vontade, eu não vou fazer, porque eu não tenho muita vontade. Então, eu acho importante eu pensar, não, vou lá, vou fazer meu treininho de força, porque é bom pra babá. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente se ouvir um pouquinho, porque senão você tá ali um pouquinho pro caminho do burnout. Passar um creminho na mão. Você fica emendando uma coisa na outra, falando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Por que eu tenho? Porque eu tenho, eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho, porque eu tenho. E aí você fica meio maluco, sabe? É importante se ouvir um pouco, descansar também e deixar um pouquinho dessa sensação de culpa de lado, sabe? E no fim, não fui correr, mesmo estando com a roupa e tudo bem, gente, não tem problema. Eu tô falando não tem problema, mas isso eu tô falando depois de passar horas me cobrando. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar também, enquanto freelancer, que as pessoas às vezes esquecem ou não sabem que você passa, né, por essas coisas quando você é freelancer, é essa cobrança constante, assim, sabe? Já é uma coisa constante para mulheres negras, no sentido daquela história de ter que fazer 2 vezes mais para considerarem o seu mínimo, sabe? Então já foi uma coisa que eu lidei a minha vida inteira, mas que quando você é freelancer ainda é mais ressaltado, né? Então é sempre um pouco de caos e gritaria. E aí uma coisa que acontece muito frequentemente é você negociar com você mesmo. Tipo, essa semana eu vou começar a fazer isso. Depois que eu entregar tal livro, eu vou começar a fazer as coisas diferente, de tal jeito. E assim, pode funcionar a negociação, você pode de fato começar a fazer, mas ao mesmo tempo, importante lembrar que não é uma constante, né? Que a gente, como tudo nessa vida, a gente tem momentos que vai funcionar muito, momentos que vão funcionar pouco. E é importante a gente lembrar de comemorar as nossas conquistas, as coisas que a gente faz, que é uma coisa que eu tenho extrema dificuldade em fazer, porque isso ajuda a não as cobranças pesarem menos, sabe? Que esse tipo de coisa não é fácil, que você passa por um turbilhão de pensamentos, de comparações, de todas essas coisas, né? Tipo, antes de eu começar a ter mais trabalhos de tradução, eu me comparava com outras pessoas que tinham mais trabalho de tradução do que eu. E aí, agora que eu tenho um fluxo bom, assim, digamos assim, constante, de clientes, de trabalho, essas coisas, eu me comparo com pessoas que eu acho que conseguem ter mais equilíbrio do que eu na rotina, conseguem ter mais constância em, por exemplo, se exercitar com frequência e todas essas coisas. Aí eu fico tipo, as outras pessoas conseguem e você não. Sim. Às vezes é aceitar que cada momento vai ser um momento, que você tá passando por momentos diferentes, né, na sua vida. E, tipo, tem dia que vai ser super bom, tem dia que não vai rolar tanto. E aí agora eu tô com meu pijaminha e vou sentar ali e vou ler o livro. Bom dia, gente, tudo bom? Boa quinta-feira. Eu comecei aqui a fazer a tradução e tudo, e aí eu tava usando esse teclado aqui, né? Que é o Akoban Wonderland. Em algum vídeo alguém me perguntou qual era a diferença entre um teclado e outro. A diferença é que eu gosto de trocar de teclado, assim. São teclados pra usar, pra escrever e tudo. Só que às vezes a sensação, o barulhinho, quando você tá digitando, todas essas coisas é diferente de um pra outro. Ele é mais redondinho as teclas, tá vendo? Que chama Moog, se eu não me engano. Pro outro, que é o Aula F108 Pro, que essas teclas aqui não são as originais dele. As originais dele são umas rosinhas. Essa aqui eu comprei na Temu. E aí eu troco, às vezes, o apoio de braço, essas coisas assim, só pra mudar um pouquinho as coisas. Mas não acho que eu até já falei em outro vídeo, não é como se precisasse ter um monte de teclado. É que eu gosto de trocar os teclados só, mas agora eu vou até a hora do almoço trabalhando numa tradução aqui, e aí de tarde mudar pra outra. Hoje o dia vai ser meio que quase todo fantasia. Porque são 2 coisas diferentes que eu tenho que entregar parciais em breve, né, no começo do mês que vem,
em julho. Então ainda tem um tempinho, mas já quero dar uma adiantada nessas coisas. Sexta-feira à tarde de verão, na tarde de verão, na tarde de... Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back. To the end of the world. On the clock, second hand, that make the whole round. Why you still stand on the minute hand? Push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on scale, hope for the other side to fail. When the night was enough to talk away the haze of the day. Another day unconditionally enter the room of your eyes. Yeah, I don't wanna be the one that you wanted. I don't wanna be the one, just the one. Yeah, I don't wanna be the one that you wanted. I don't wanna be the one, just. O dia de trabalho foi tão intenso que eu nem peguei muito a câmera para gravar. Mas eu tava pesquisando exatamente uma curiosidade de um livro que eu tô traduzindo agora, e aí eu achei interessante vir aqui dizer que tem muita gente que é contra falar, por exemplo, tropos de livros, né? Tropos de livro. Falar, tipo, porque esse é inimigos para amantes, isso meio que estraga, porque você já fica sabendo antes o que é e tudo, bababá. Mas, enquanto tradutora, eu pesquiso quase todos os spoilers possíveis de um livro que eu tô traduzindo, se esse livro já foi publicado. Por quê? Uma das fantasias que eu tô traduzindo, ela é de inimigos para amantes. A parte do inimigos no começo tá bem construída, só que quando tá tão bem construída assim, que você vê que a personagem tá dizendo, por exemplo, a primeiro encontro deles, a primeira vez que os personagens se encontraram enquanto inimigos, é tipo, não gosto dele, mas aí tem uma descrição física, assim, da pessoa, e tá você pensa, isso já vai virar alguma coisa. Mas é muito importante saber, né, antes, o que vai acontecer mais ou menos, porque isso muda a forma como você constrói um pouco a linguagem também, né? Então, por exemplo, quando eu tô traduzindo algum livro que já tenha sido publicado, às vezes eu entro em fórum de Reddit, eu entro em comentários no Twitter, essas coisas, eu vejo vídeos de pessoas que já leram aquele livro pra pegar, de fato, spoilers, pra saber antes um pouco dessa história, porque, como eu já mencionei, não dá tempo de ler os livros antes, né? Às vezes eu tô traduzindo livros que tem, tipo, 600, 700 páginas, é difícil ler antes, tendo tantos projetos concomitantemente, e prazos e todas as coisas, então não dá para ler os livros antes, né? Por isso que é importante depois fazer o processo de revisão da sua própria tradução, comparando ali para você poder ver tudo certinho, né? Depois que você já tem a história toda, que você já tem o ritmo de autor e todas essas coisas. Mas eu busco o máximo de spoilers possíveis das coisas, porque eu tô encarando aquele texto muito mais de um ponto de vista, também do ponto de vista de história, é claro, mas é um ponto de vista linguístico, né? Eu preciso que a linguagem esteja adaptada para aquilo que vai vir depois. Então, cá estava eu pesquisando spoilers, descobri todos os spoilers que eu precisava, e agora vai tornar muito mais fácil também de traduzir este livro. E agora eu vou marcar aqui que eu fiz tudo que eu precisava fazer hoje, e agora vamos para o melhor de Portugal.
Dia, gente, bom sábado. Hoje tenho que ir buscar o kit da corrida, que eu vou correr amanhã, né? E eu acho que em algum vídeo eu já tinha falado que junho é a época que começam as festas dos Santos Populares aqui em Portugal, que é como se fosse a nossa festa junina no Brasil, assim, o pai da nossa festa junina, digamos assim. Então, tem festas por todas as partes. Hoje a gente vai almoçar numa dessas festas, que a gente vai encontrar os amigos, e depois jogo de Portugal. Portugal vai jogar com o Chile e a gente vai ver um amistoso. Então, um daqueles sábados cheio de coisas a fazer. Esse é o último dia do vlog, que era pra ter acabado ontem, né? Porque era pra ser de sábado a sábado. Mas eu resolvi gravar só um pouquinho hoje também, porque hoje é dia da corrida, a corrida de Santo Antônio, que é o santo padroeiro de Lisboa, né? Essas festas que eu falei de santos populares e tal, cada cidade tem seu santo padroeiro. Lisboa é o Santo Antônio, que aí é o dia 12 de junho, se eu não me engano, que é o dia mais importante das festas aqui. E essa corrida geralmente é no dia seguinte, só que esse também é o maior dia das festas, né? O dia que o povo fica mais louco. E aí eu acho que de tanto encherem o saco, adiantaram em uma semana a corrida pro povo poder ficar mais louco na semana que vem. E aí agora eu tô indo pra lá. Obviamente, pelo menos a baixar dos 60 minutos, e pela vossa cara acho que vão ser bem sucedidos nesse desafio. Se calhar até vão fazer menos, 55, 50. A nossa bicampeã, como mais corretamente dizemos, temos ali o Pedro Moreira, que já se adiantou e está a fazer precisamente essa entrega. Obrigada.